3, 2, 1. Eu sempre me maquiei. Sempre fui aquela mulher de gostar de me maquiar, de passar no mínimo ali, no mínimo, uma basezinha, um pozinho pra disfarçar as imperfeições da pele. E eu comecei, de um tempo pra cá, a me questionar o porquê. O porquê que eu tinha tanta necessidade de, se eu fosse ali no mercado, levar as crianças na escola, eu tinha que estar sempre maquiada. Mesmo que minimamente eu tinha que estar sempre maquiada. Um detalhe muito importante. Eu não sei nada, assim, nada sobre uma maquiagem mais profissional. Eu não sei nada. Eu sempre fui aquela mulher que se maquiava, porém com o básico. Sempre usei o básico. E quando eu comecei a me questionar se realmente eu me arrumava porque eu gostava de me arrumar ou porque eu achava que precisava estar sempre de maquiagem, estar sempre com a pele perfeita, foi nesse ponto que eu comecei a quebrar algumas crenças que eu tinha dentro de mim. Lá atrás, muito atrás, eu cresci vendo a televisão, os jornais, a internet, mostrar que a mulher, para ela ser aceita, ela precisa estar em um certo padrão. Ou seja, a gente não pode só se cuidar mais pra gente, a gente tem que começar a se cuidar pros outros, porque a sociedade impôs que a mulher, ela só é bem aceita se ela estiver sempre maquiada, de salto alto, bem vestida. E isso, com a nossa mente, com todos esses padrões que o mercado, né? Porque sim, gente, é o mercado da beleza. Todos esses padrões que o mercado da beleza trouxe para nossa vida, fez com que a nossa mente começasse a agir de acordo com aquela cliente perfeita. Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas é exatamente disso que se trata. A sementinha foi implantada, não é de agora, não começou há 10 anos atrás, não. O mercado da beleza sempre foi um mercado onde mais cresce no mundo. E isso por quê? Porque no mundo tem mais mulheres do que homens. E por quê? Porque o público feminino consome muito mais do que o público masculino. E o mercado da beleza, por ser tão expansivo, por ser tão grande, acaba que eles conseguem, de uma certa forma, a gerir um certo condicionamento no cotidiano, na sociedade. E o que eu tô querendo dizer com isso, caso eu não esteja sendo clara? É muito visível que hoje tudo que vem surgindo na sociedade, né? Não tô falando da agora, estou falando já de antigamente, mas hoje em dia as mulheres, elas têm um padrão de beleza que esse padrão, ele sempre existiu, né? Antigamente era aquela mulher com aquela cintura afinada, inclusive tinha muitas mulheres que usavam faixas, né, na cintura apertadíssimas, porque ainda não existia procedimento estético de afilamento, né, de eliminar a gordura e etc. As mulheres também, antigamente, elas engordavam menos, então a obesidade ela era menor, porque as mulheres consumiam mais produtos da terra e isso ajudava muito a manter o peso, né? Então, hoje em dia, o mercado alimentício também, que é um mercado gigantesco, eu não sei se fica ou à frente ou se fica atrás do mercado da beleza. Eu sei que ambos são enormes, né? Porque comida todo mundo precisa comer. E esse mercado também de alimentação é um outro mercado que acaba que influencia muito hoje em tudo que ele é oferecido, né, gente? Então, todas as comidas que a gente come, não só as mais saudáveis, né? Mais saudáveis, mais tudo que é oferecido de fast food, enfim, todas essas opções que a gente vê hoje em dia faz com que a gente, claro, sinta vontade de ter também, de comer também. Mas, recapitulando aqui sobre o mercado da beleza, né? Antigamente as mulheres, elas comiam mais produtos naturais, então elas engordavam menos, elas mantinham uma silhueta mais arrumada, então não precisava de produtos estéticos. Hoje em dia é o oposto, né? As mulheres, mesmo que elas tenham um corpo perfeito, elas ainda assim sentem a necessidade de estar ali, né, fazendo pequenos ajustes. Isso por quê? Porque o mercado da beleza influencia muito. E quando eu falo beleza, gente, eu quero englobar tudo. Não é só maquiagem, roupa. Não, eu estou falando mercado da beleza como um todo, né? Isso significa que a estética também está inclusa nesse mercado da beleza. Entendeu? Por quê?
mexer no nosso corpo, né, de uma certa forma, é também parte desse mercado da beleza, né? Porque assim, se você mexe no seu nariz que você não gosta, que você acha feio, para o seu nariz ficar bonito, você tá querendo ficar mais bonita, e bonito vem de beleza, né? Então assim, é uma coisa só, é tudo faz parte do mesmo mercado, né? Mercado da beleza é isso, é tudo. É estética, é vestuário, é tudo. E concluir esse primeiro ponto. Me baseando em todos esses questionamentos, a minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe era uma mulher, quando ela tinha seus 30 e poucos anos, minha mãe era uma mulher linda e minha mãe sempre andou de maquiagem. Mesmo que um batom, ela amava batom vermelho, então ela sempre usava batom vermelho, lápis de olho, rímel. Então assim, minha mãe sempre se maquiava, ela só não usava pó. Raramente eu via ela passando pó compacto, né? Na época era conhecida assim. Raramente eu via ela passando pó compacto e base eu nunca vi minha mãe passar. Mas ela sempre usou, né, máscara de cílios, ela sempre usou um batom, ela sempre usou um blush, entendeu? Então assim, eu sempre vi minha mãe se maquiar e eu cresci vendo isso, né? Sempre que minha mãe saía, ela se maquiava. Sempre que ela ia pra qualquer lugar, uma festa ou até no mercado, eu via sempre minha mãe passando ali, nem que seja um lápis de olho. E eu crescendo, vendo isso, eu fui pela mesma linha, sem contar que na minha época as coisas já eram mais evoluídas, porque quando eu era criança as coisas estavam começando ali de uma certa forma a nascer, né? Crescer de uma forma gigantesca, se é que podemos chamar assim. Começou a surgir as bases, começou a surgir cílios postiço, né, que na época da minha mãe não tinha, então começou a surgir cílios postiço, começou a surgir contorno, né, lápis para contorno. Eu lembro que começou a surgir lápis de sobrancelha, inclusive eu usava muito lápis de sobrancelha, porque eu queria deixar a minha sobrancelha no padrão da época. Enfim, gente, começou a surgir vários produtos que na época da minha mãe não tinha. E com isso eu fui crescendo e cada vez mais eu ia adquirindo esse produto. Como eu falei pra você, eu não sou aquela mulher que sabe se maquiar, sabe? Eu sei fazer o básico. Se você me pedir pra fazer um afilamento no meu nariz, eu não vou saber fazer. Contorno nisso, contorno naquilo. Eu não vou saber fazer porque eu sempre aprendi o básico da maquiagem. Mesmo assim, eu sempre comprei muito produto de maquiagem, né? Base, muita base, porque assim, eu não acertava nunca meu tom de pele. Então, eu comprava base para testar e isso é dinheiro, né? Então, eu comprava muita base assim para testar, para saber qual combinava mais. A minha pele é muito oleosa, então eu ficava tentando achar uma base que tivesse, acho que é menos alumínio, né? Alguma coisa assim, uma base que não tivesse para eu poder passar no meu rosto, entendeu? Para evitar que ficasse mais oleosa depois da maquiagem. Eu sempre comprei produtos pós-maquiagem, né? Para quando aí eu tirasse a maquiagem e eu lavasse meu rosto, eu pudesse botar produtos que não deixasse minha pele prejudicada. Então, gente, eu era uma pessoa consumista da área da beleza, vocês não têm noção, eu comprava muita coisa, sabe? E foi nessa ficha aí que caiu em mim que eu comecei, depois desse autoconhecimento, a me questionar realmente por que eu queria tanto, por que eu queria tanto estar maquiada o tempo todo, por que eu queria tanto estar arrumada o tempo todo. E nessa de começar a me questionar, me fazer perguntas se realmente eu me sentia bem, se era eu, Maria, que estava me sentindo bem estando daquele jeito, ou se era porque eu queria mostrar algo, né? Eu queria mostrar algo que, na verdade, eu não era, gente. Porque quando a gente tá com um reboco na cara, não importa se por trás daquela cara é você. As pessoas, elas te elogiam como se não fosse você, como se você fosse uma pessoa diferente. Nossa, você tá parecendo outra pessoa. Quantas de nós já ouvimos isso, né? Quando a gente põe aquele reboco na cara. Eu acho que eu só coloquei reboco na minha cara, assim, que foi uma maquiagem profissional que eu fiz 2 vezes. E nas 2 vezes que eu coloquei esse reboco, que eu fiz realmente uma maquiagem profissional, que não fui eu que fiz, né? Foi outra pessoa. As pessoas à minha volta ficaram falando: nossa, você tá parecendo outra pessoa. Você tá linda. Quer dizer, eu no meu natural eu não sou linda, então a gente sabe que as pessoas, elas não têm a intenção de machucar, de magoar falando esse tipo de coisa, mas como é que você iria se sentir se você ouvisse, né? Nossa, você tá parecendo outra pessoa, você tá linda. Ou seja, se eu fosse outra pessoa, eu estaria linda. É loucura, né, gente? Mas, assim, pra mim faz o total sentido. E esses questionamentos realmente acabaram me levando nessa busca por quê?
né, eu comecei de fato a trazer isso pra mim. E hoje, pensando nisso, eu realmente, gente, quero que vocês vejam a minha maquiagem. Eu trouxe aqui pra vocês tudo que eu tenho hoje de maquiagem. Um detalhe muito importante, eu quase não uso essa quantidade de maquiagem, tá? Então, assim, eu até tenho algumas coisas aqui, mas, assim, em uma quantidade muito reduzida, muito reduzida. E eu realmente não uso, assim, quase nada dessa maquiagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, compartilhar de fato o que eu tenho e o que eu não uso, porque assim, eu tenho por essa questão, né, de se em algum momento eu quiser ir pra algum lugar e eu quiser fazer algo, né, mais elaborado, então eu sei que eu tenho ali pra usar, mas no meu dia a dia, gente, eu tirei isso da minha vida. E não faz, assim, tanto tempo que eu tirei isso da minha vida, de a qualquer lugar que eu fosse, eu tá sempre maquiada. Gente, era um pesadelo, sinceramente, era um pesadelo. Sem contar que eu ficava incomodada com a maquiagem, sabe? Eu não me sinto bem maquiada, gente. Eu não me sinto bem maquiada. No sentido de que se a maquiagem estiver muito carregada, se eu ver que tá, assim, aquela maquiagem mais pesada, eu não me sinto bem, meu rosto começa a coçar. Não é uma coceira real, física, mas é um incômodo, sabe, que eu sinto. Raramente eu passo um rímel no rosto. Eu sempre uso esse gloss aqui, que ele dá uma sensação, né, de cor de boca mesmo. Mas é só isso que eu uso, assim. E não é todos os dias, é só quando eu vou gravar aqui com vocês. Porque no meu dia a dia eu não passo nada, gente. Não passo nada no rosto, base, nada. E a minha pele, eu vou dizer pra vocês, há quem diga o contrário, mas a minha pele tem, assim, melhorado muito, sabe? A questão da oleosidade tem melhorado muito no meu rosto, por conta da questão de maquiagem. E eu sei que existe maquiagens assim, pra isso, né, pra pele oleosa, maquiagem pra isso, mas eu vou dizer uma coisa aqui bem, assim, é tão libertador eu ter caído em mim que quando eu pensava em comprar produtos que fosse realmente, assim, ideal pra minha pele, eu tinha preguiça de fazer, porque eu maquiava pros outros, sabe? Eu me maquiava porque eu queria que as pessoas me vissem bonita, mas eu não tava nem aí, sabe? De andar com a cara lavada, mas eu queria passar essa impressão, sabe? De mulher bonita, de mulher bem cuidada, porque eu só estava bem cuidada se eu tivesse maquiada, eu só iria ser bonita pros outros se eu estivesse maquiada. Então, depois que eu parei de me maquiar, depois que eu realmente, eu acredito eu que faz aí uns 2 ou 3 meses que eu parei com essa loucura de estar me maquiando o tempo todo, assim, todos os dias, sabe? Mesmo que uma maquiagem leve, mas eu me maquiava. Gente, eu vinha sentindo uma leveza muito grande. Eu saio do jeito aqui que eu tô aqui pra vocês, eu saio, eu vou no médico, eu vou no mercado, eu vou no restaurante. Eu vou, gente, pra todo lugar do jeito que eu tô aqui, sabe? Eu arrumo o cabelo, obviamente, mas meu rosto, não passo nada no rosto além de um gloss. E às vezes, né, dependendo do local, eu passo ali um rímelzinho e de vez em quando, muito raramente, eu passo uma sombra, sabe? Mas fora isso, gente, é só isso, é a minha cara lavada do jeito que ela é. Do jeito que ela é. E eu não tô dizendo aqui que nunca mais vou usar maquiagem. Não. Claro, eu vou usar. Em algum momento eu vou querer usar maquiagem, sabe? Mas esses momentos não estão sendo o momento. E agora vamos lá, o vídeo onde eu vou mostrar pra vocês, dividir com vocês, compartilhar com vocês as minhas maquiagens. E eu tenho certeza que vocês vão se chocar. Vocês vão se chocar com o que eu tenho, tá? Primeiro eu vou mostrar a minha caixinha de maquiagem, que é essa aqui, tá? É uma caixinha que ela não fecha. Na verdade, ela fechava, ela tinha uma tampa, mas a tampa quebrou, era uma tampa de acrílico, e aí ela quebrou. Então ficou só só a caixinha, tá vendo? Olha, é uma caixinha normal. E aí, aqui, gente, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é essa base aqui, que é uma base da L'Oréal. Eu pesquisei bastante até pra comprar essa base. Como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa preguiça de procurar coisa, né? Mas essa base aqui, eu fiz questão de procurar
porque da minha pele, né? Sempre que eu passava outras bases no meu rosto, eu sentia pinicar. E eu não sei se era falta de hábito. E essa base, ela tem um tempinho já que eu comprei. Eu nem sei se tá ainda na validade, sinceramente, eu tenho até que olhar. Mas, enfim, é essa aqui, gente, olha. Uma base que dura 32 horas. É infalível, sei lá, é infalível em português. Infalível. O nome da base, ela tem protetor solar de 25, vitamina C, que é ótimo, né, pra pele também. E, enfim, gente, tem umas coisas aqui escritas que eu não sei o que é não, porque tá em inglês. Mas, olha, é essa base aqui, tá vendo? Da L'Oreal. Rímel, eu tenho esse rímel aqui, que é da Kiko, tá? Que é uma máscara de cílio muito boa, inclusive, eu gosto muito de usar. Quando eu uso, eu vejo que os meus cílios, eles ficam, assim, perfeito, porque eu tenho já os cílios longos, então, essa máscara de cílio deixa eles ainda mais em evidência, tá? Então, é muito boa essa máscara de cílio aqui, tá, gente? Muito, muito boa. O nome dele é gente, é Volume Girl, sei lá. Gente, dispense meu inglês, porque, olha, dá certo não. Mas, enfim, é esse aqui, ó, gente. Esse batom da Natura. Gente, esse batom, dizendo pra vocês, me julguem, mas esse batom aqui, ele já deve ter passado da validade há uns milhões de anos, porque eu trouxe ele do Brasil há 7 anos atrás. Eu tenho esse batom que eu trouxe do Brasil há 7 anos atrás. Só que assim, gente, por que eu mantenho esse batom? Porque eu gosto da corzinha dele, tá vendo? Eu gosto da cor dele. Eu acho que ela traz assim... Ela deixa o lábio assim, dessa cor aqui. Que tá esse gloss. Esse batom deixa a mesma cor. Lápis de olho. Esse aqui é o meu lápis de olho que eu comprei aqui na Suíça, gente. Ele não é de marca nenhuma, é desse Xing Ling mesmo, sabe? Que a gente compra nos mercados. Eu comprei esse daqui com a intenção de fazer delineado no meu olho, gente. Mas deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Eu sou péssima no delineado, eu não sei fazer. Nunca aprendi a fazer. E quando eu boto isso aqui... Assim, vocês quase não notam a diferença, porque é uma coisa assim, bem minúscula, sabe? Outro batom aqui que eu tenho, que é da Sephora. Esse batom aqui, ele também já tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos esse batom, já deve ter passado a validade, nem sei se batom passa da validade, mas enfim. Tem esse batom aqui da Sephora, a cor dele é essa aqui. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? É uma cor muito bonita, eu gosto. Olha... Eu gosto muito dessa cor, sabe? Muito mesmo dessa cor. E, inclusive, quando eu vou sair pra algum lugar, quando eu vou fazer alguma coisa assim, que eu quero passar uma maquiagem melhorzinha, é esse batom que eu sempre uso, gente. Sempre uso esse batom. Eu não aconselho ninguém a ficar com batom com tanto tempo igual eu fico com os meus, mas eu só tenho esses dois aqui, tá? De batom. E... eu uso até hoje. Um tem 7 anos e o outro tem 3, gente. Assim, não me faz mal nenhum, entendeu? Eu uso normalmente e tal, não me dá coceira, ardência, não me dá nada. Então, por isso que eu uso. Mas eu não recomendo, porque eu não sei o tempo de validade de batom. Caso você, né, não saiba, não faz, tá? Porque, assim, a mim não me prejudica, mas eu não sei, aí a sua pele é diferente da minha, né? Outro produtinho que eu tenho que eu não uso é esse corretivo aqui, que eu também comprei na China, tá? E esse produto aqui, gente, ele é muito bom, mas eu nunca uso. Eu não sei passar corretivo, nunca aprendi a passar corretivo, não pretendo aprender a passar corretivo, mas isso aqui é um corretivo que, segundo a marca, é muito bom, que cobre, né, tudo. Só que, assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho olheira, né, então, assim, tem muita coisa, obviamente, pra corrigir na minha pele, mas eu sou bem, assim, básica nessa questão, eu não gosto de nada me pesando, e eu tenho uma sensação que o corretivo, ele faz isso, né, porque quando eu fiz aquela maquiagem profissional, eu percebi que a minha pele ficou pesada, sabe? Aquela sensação. E eu sei que as blogueiras falam aí, né? A maquiagem que não pesa, a maquiagem que você fica com o rosto natural. Gente, eu não sei de onde existem esses produtos, mas eu sei que nunca chegou até a mim, porque toda vez que eu me maqueio, até quando eu me maquiava com muita frequência, eu sempre senti aquele peso na cara. Sempre senti como se tivesse algo ali que não faz parte de mim, entendeu? Mesmo que o reboco tivesse sido
mínimo mesmo, mas eu sempre senti que tinha alguma coisa no meu rosto e sempre me incomodou. Então, assim, eu não sei se é uma coisa de mim mesmo ou porque realmente o que elas falam é propaganda enganosa, porque eu mesmo usando o básico, eu sempre senti aquele peso, aquela sensação, sabe, de incômodo no rosto. Eu não sei você aí, mas eu sempre senti, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o blush que eu tenho, que, gente, esse blush eu comprei ano passado. É um blush da marca Revolution. É um blush da marca Revolution. E esse blush aqui, gente, olha, ele quebrou a tampinha. Eu usei ele 2 vezes, eu não gostei da pigmentação. Não entendo nada de pigmentação, mas eu não gostei da pigmentação dele porque ele ficou com aquele coisa de boneca, sabe? E eu não gosto. Bom, eu não gosto de muita coisa em relação à maquiagem, né? E esse blush aí foi uma delas. Outro produtinho de maquiagem que eu tenho é esse pó. Como é que chama hoje em dia esse pó, gente? Esqueci o nome agora, mas agora dá um nome diferente, não é mais compacto, né? Outra coisa que chamam agora, enfim. E eu tenho esse pó que é da Kiko também. E ele tá todo quebrado. E ele tá todo quebrado por quê? Porque minha filha quebrou, né? Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que quebra fácil. E isso aqui quebrou, assim, muito, muito fácil, né? Então, eu não uso também. Ele tá aqui, mas eu não uso. E é o que eu tenho. Agora, vamos pras sombras, gente. Eu tenho essa paleta aqui de cores, né? De sombra, que é da Revolution também. Olha, a caixa, gente, é muito linda essa caixa. Eu não comprei a sombra, vou dizer a verdade aqui pra vocês, sem esconder nada. Eu não comprei essa sombra porque da sombra em si. Eu comprei por causa da caixa. Quando eu vi, eu tava procurando, né, uma paleta de sombras. E aí, eu vi essa caixa, eu me apaixonei. Eu disse, que caixa linda, eu quero. E aí, eu nem prestei atenção nas sombras, sabe? Sinceramente, não prestei. Ainda tá, gente, olha, com plástico. Eu uso tanto que ainda tem o plastiquinho aqui pra proteger, que no geral eu jogo fora, né? Mas ainda tá com plástico. E essas aqui são as sombras que eu uso. Inclusive, essa aqui é a que eu faço de blush quando eu preciso me maquiar, assim, fazer uma maquiagem melhorzinha. Mais básica, né? Porque, assim, isso aqui é o natural, mas uma maquiagem mais básica, aí eu uso essa aqui. Sombra, geralmente eu passo isso aqui com isso aqui, porque eu não gosto de nada, assim, sabe? Extremo no meu rosto, ou às vezes até essa aqui, com essa aqui, algo mais, assim, mais escuro, entendeu? Mais, não sei, mais black. Mais pra noite. Mas enfim, essa aqui é a paleta de sombras. Essa paleta é da marca Revolution, ok? E agora, gente, vamos pros blush. Outro produtinho, outra caixinha que eu comprei também pela caixa, mas ela já faz bastante tempo que eu comprei, então ela meio que já tá velhinha, sabe? E ela vem com gloss. Eu comprei na China também, tá, gente? Essa aqui, ó, Handayan, o nome, olha, Handayan. E olha, vem vários, né, vários gloss, inclusive aquele que eu tava usando antes de passar o batom por cima é dessa marca aqui, tá? E tem vários gloss, só que assim, gente, os que estão faltando foi que eu dei pra minha filha, pra ela brincar. Porque tinha um monte de gloss, eu não ia usar, então eu peguei e dei pra minha filha. Principalmente tinha uns que era bem cintilante, sabe? Eu vou até abrir aqui um aqui, deixa eu ver. Olha, esse aqui, por exemplo, ele é bem cintilante. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Olha. Bonito, né? É bem bonito até. Ele é cintilante, ele tem um saborzinho de pêssego. Gostoso. Bem gostoso esse até, viu, gente? Ó, tem um saborzinho assim, bem bonzinho. Enfim, gente, resumindo, essas são as minhas maquiagens. Tudo que eu tenho de maquiagem é isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu acho que eu não conseguiria ser mais básica do que isso.
E pra gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês, muito importante, de um vídeo que eu assisti da Manu Batidão, um dia desse, onde ela aparece em Reels, né, uma imagem dela, assim, perfeita, super linda, nossa, parece uma boneca. E no vídeo, o maquiador falando com ela, né? O maquiador perguntando, Manu, como é que as pessoas vão... Como é que eu vou postar esse vídeo? As pessoas vão achar que você sofreu um acidente, porque você tá acabada. Falando um monte de coisa assim pra ela, sabe? Só que, claro, né, gente? Era um vídeo de humor, era um vídeo, né, engraçado, pra ser engraçado. Só que era um vídeo engraçado que tava ali, de uma certa forma, ofendendo ela, né? E ela fala assim, amigo, eu sou a mesma pessoa, é só dizer que é fake news, tipo assim, entendeu? É fake news, a imagem onde ela tá toda produzida, ela falando que era fake news, por quê? Porque ela tava toda, tinha Photoshop na imagem, né? Tinha muita maquiagem, ela tava com muita maquiagem, mega hair, enfim, então assim, ela tava montada de uma certa forma. E aí, ela falou assim, as duas, independente, as duas sou eu, a mesma pessoa. Só que uma eu tô, né, cheia de Photoshop e a outra sou eu aqui no meu natural. Quem quiser que aguente. Tipo isso, entendeu? Ela falando. E uma reflexão, assim, que eu trouxe pra mim, pra minha vida, sabe? Quanto menos eu uso maquiagem, gente, hoje em dia, mais eu me reconheço, mais eu sei quem eu sou, mais eu me vejo, mais eu consigo me enxergar, entende? E é uma coisa que hoje em dia as mulheres não estão mais conseguindo fazer. Se enxergar, se olhar no espelho, ver quem você é. E eu não vou dizer que eu não tenho as minhas imperfeições e que eu não gostaria de ajustar essas imperfeições, de deixar melhor aos meus olhos, inclusive. Sim, eu tenho as minhas imperfeições. Eu sei que nem sempre é fácil lidar com elas. Há dias que realmente, principalmente na TPM, a gente fica obcecada por certas coisas. E é normal e tá tudo bem. Mas eu digo uma coisa aqui pra vocês. A maquiagem, ela não é a definição de quem é Maria Paula, entende? A maquiagem, ela não vai me definir por pessoa quem eu sou. A mãe, a mulher, a amiga, ela simplesmente só vai trazer um filtro que em algumas vezes pode até fazer bem, sabe? Só que assim, só se eu souber como usar. Porque o que a gente vê hoje em dia por aí, gente, é isso, é as mulheres querendo ser outras pessoas, mulher que não se aceita mais como ela é. E eu não tô dizendo, gente, essa questão de aceitação, aquela coisa clichê que a gente tá vendo aí na internet, que as pessoas falam de aceitação como se fosse, sabe, um iluminado. Não, gente, eu tô falando de aceitação no sentido de que eu aprendi a desapegar de ser aquela pessoa que eu queria que as pessoas me vissem, sabe? Eu aprendi a desapegar disso. Eu aprendi a desapegar de querer mostrar uma imagem que eu não era, de uma mulher que eu não era. Porque sim, eu não gostava de maquiagem, mas eu sempre me maquiei. E isso porque eu queria trazer uma imagem para as pessoas de uma mulher que eu não era. Essa aqui de cara lavada, exceto pelo batom, sou eu, mas antigamente não era assim. Antigamente eu tava maquiada em 90% das vezes no meu dia. Às vezes até pra ficar dentro de casa eu me maquiava. Porque eu tinha vergonha de meu marido me ver como eu era. Então vocês têm noção de como isso afeta a nossa vida? Sabe? Antes eu tinha vergonha de aparecer. Hoje em dia eu já não gravo mais stories. Eu aparecer no meu rosto é muito raramente no Facebook. Porque eu não tenho Instagram, eu já falei disso aqui pra vocês. E eu não gravo mais stories, né? Aquela coisa que era antigamente, né? Que eu tava ali aparecendo o tempo todo. Quando eu aparecia, gente, eu mesmo com maquiagem, eu colocava filtro. Vocês entendem? Eu procurava sempre aquela melhor luz para as pessoas, pra aquela luz mostrar a minha melhor versão. Entende? E isso é tão cansativo, sempre foi tão cansativo e às vezes, de vez em quando, o Facebook solta lá aqueles vídeos de lembranças, né, de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, e eu fico assim, eu disse, meu Deus, qual a necessidade de eu querer me mostrar desse jeito? De eu querer botar uma maquiagem e depois botar ainda um filtro por cima? O que eu tava querendo mostrar, afinal? Entendeu? Quem era Maria Paula naquela época? Era uma pessoa que queria mostrar o que não era. Outras pessoas, porque pra mim mesmo que não era.
Entende? Não era pra mim, sempre foi sobre os outros. Ter trazido essa clareza pra minha vida deixou a minha vida com certeza muito mais leve. E, sinceramente, do fundo do meu coração, com toda a minha alma, eu espero que esse vídeo tenha trazido também clareza pra sua vida, tá? E se você gosta de se maquiar, se você se maqueia, que seja por você, que seja por amor, entendeu? A você próprio, que não seja pra mostrar algo que você não é pros outros, porque sinceramente os outros serão sempre isso, os outros. Então, já comenta aqui embaixo se você também pensa dessa forma, se você também sentiu aí uma espetadinha dentro da sua consciência com tudo que eu trouxe aqui pra você nesse vídeo. E curte, compartilha e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, pra aí a gente trazer mais consciência junto ainda. E tudo que foi postado aqui, tudo que eu trazer aqui sobre conscientização, minimalismo, autoconhecimento, você vai ser sempre o primeiro a receber. Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!